deixa o sol entrar. Bom dia, está começando após esse sextou maravilhoso de Miro Nascimento, trouxe até Tina Turner, foi show, viu? Parabéns. Está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo e hoje nós vamos falar sobre a doença que atingiu o cantor Wesley Safadão, fez ele cancelar shows e inclusive fez uma cirurgia na coluna recentemente por conta desse problema que é a hérnia de disco. E é mais comum do que a gente imagina, atinge cerca de 5,4 milhões de brasileiros, de acordo com dados do IBGE. A dor nas costas, dificuldade para pegar objetos mais pesados, para se locomover e até mesmo para trabalhar. Esses são alguns dos principais sintomas e consequências da hérnia de disco. Para falar sobre esse problema, nós estamos aqui com o Dr. Cleanto Lacerda, que é médico neurocirurgião, que vai falar sobre prevenção, diagnóstico e o tratamento da hérnia de disco. Bom dia, Dr. Cleanto, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Cris. Bom dia, Dilson. Bom dia ao programa. Eu que agradeço o convite. Espero ajudar, a população. Isso, Dr. Cleanto. O que é a hérnia de disco e quais são as suas causas? Bom, a coluna lombar tem... A coluna vertebral tem 3 divisões, cervical, torácica e lombar. E a hérnia de disco nada mais é do que uma extrusão do disco. Nós temos as vértebras, cada vértebra, entre uma e outra, tem um disco que é o nosso amortecedor. Então, para a gente correr, andar, tem um amortecedor que seria o disco. Então, ele em volta é mais fibroso e no meio ele tem uma gelatina. Quando tem uma fissura, essa gelatina sai, rompe e sai de dentro do disco e pode comprimir a raiz. Isso chama-se hérnia de disco. Quando esse núcleo, esse conteúdo sai da região que ele fica normalmente, que é para amortecer os choques que a gente, os impactos quando a gente corre, quando a gente anda, quando a gente faz algum movimento. É uma doença que atinge mais jovens ou idosos? Porque o Wesley tem 33 anos, já desde 2018 que ele já vinha com o problema dessa hérnia de disco. A hérnia de disco é mais comum na 4ª década, acima de 35 anos, abaixo de 30 anos, como ele disse. Em 2018 ele já era tinha menos de 30 anos, Então não é tão comum, é mais comum acima de 35 anos, então acima de 40, 50, aí acima de 50 anos é mais comum ainda, Mas tem uma estatística que mostra assim, que 50% das pessoas abaixo de 30 anos tem alguma alteração no disco já. Mesmo sem sintomas, mesmo sem sentir nada, se fizer uma ressonância, ele tem uma degeneração no disco. E pessoas acima de 50 anos, 90% tem alguma alteração no disco, mesmo sem ter nenhum quadro clínico, nenhum sintoma. Então, a maioria das hérnias de disco, por incrível que pareça, não causam sintomas. Então, muita gente tem hérnia de disco e não tem nenhuma dor, Também quando vai ter a dor é uma dor que dizem que é maior do que a dor de parto. E por que irradia geralmente para os membros inferiores, para as pernas? Quando a hérnia de disco, quando é na região lombar, porque na região lombar nós temos da primeira vértebra, L1, até o sacro, que é S1. Quando os discos, os nervos que saem para as pernas, saem daqui da região lombar. Então, em cada nívelzinho sai um nervo mais para a coxa, outro mais para a perna, outro mais para o pé. Então, por isso, quando você comprime aqui na região lombar, comprime o nervo, que aí o pessoal fala, tô com dor no ciático. Comprime o nervo que vai para a perna, por isso que você sente dor referida na perna, porque a compressão é lá em cima, mas é o nervo que vai levar a sensibilidade e a força para a perna, por isso que você sente dor irradiada para a perna. Às vezes, como foi de Wesley Safadão, você comprime o nervo que vai para a região genital, para a região do testículo, e aí você pode ficar com a dormência no testículo ou com a dormência na região anal. Isso é quando comprime uma coisa que a gente chama cauda equina, aí a compressão é maior. Isso é uma urgência para, quando tem esse quadro, tem indicação de fazer cirurgia com brevidade, para evitar um risco maior. Mais uma vez eu quero agradecer a presença, nós estamos ao vivo com o Dr. Cleanto Lacerda, neurocirurgião, e assim, quando as pessoas sentem essa dor na perna, geralmente o último profissional que ela vai pensar é em um neurologista, né? Isso geralmente procura
um outro profissional que é o ortopedista, ou o que cuida de varizes, qual é o vascular? O vascular, né? O vascular. E aí eles indicam o profissional certo, que é o neurologista, neurocirurgião. Quais são os exames necessários para a gente identificar que tem essa hérnia de disco? A primeira coisa é o exame médico, né? Porque tem muitos sintomas que são semelhantes. Você pode ter uma dor irradiada e não ser uma dor de hérnia de disco. Então, às vezes, você tem que primeiro fazer a consulta, né, com um especialista ou com... Porque existem neurocirurgiões, existe também ortopedistas que são especialistas em coluna. Então, ou um ou outro que fazem essa consulta e vão pedir a ressonância magnética, né, que é o mais comum. Mas pede o raio-x, a tomografia e a ressonância magnética, que é o mais fidedigno para mostrar o disco, se tem o tamanho da hérnia, se é pequena, se é grande, se ela é mais lateral, se ela é mais no meio, né, se ela é mais passível de ter um tratamento conservador ou cirúrgico. Então, a ressonância é um exame padrão ouro para diagnosticar a hérnia de disco. É uma doença que atinge mais os homens, mais as mulheres, e tem predisposição genética? Sim, ela atinge mais o sexo masculino, né? Acho que umas 2 vezes mais comum em homens do que em mulheres, né? Pessoas que têm, alguém na família que tem tendência a ter patologia de coluna, tem mais chance de ter, né? E pessoas também, aí, algumas coisas que contribuem. Então, o sedentarismo, o aumento de peso, né? O esforço físico inadequado. Então, as pessoas que fazem esforço se apoiando na coluna, não se apoiando nas pernas. Então, às vezes você força mais essa região lombar. Então, pessoas que têm uma fraqueza muscular na região lombar, tem uma tendência mais a ter hérnia de discos, né? E hérnia de disco sintomática, na verdade. Uhum. Foi bom falar sobre essa questão dos pesos. Muita gente hoje está fazendo atividade física com essa questão de pegar peso, que é o CrossFit. O senhor tem atendido no seu consultório, no seu dia a dia, pacientes que fazem esse tipo de agachamento, esse tipo de atividade física mais pesada? Tem. Não é comum, não é bem frequente, mas sempre tem pessoas com patologias de coluna e patologias de joelhos que fazem esses esforços muito intensos. Então, quando você mesmo fazendo CrossFit ou na academia, você tem que fazer com orientação. Nunca pode fazer exercício sem orientação do profissional adequado, para você evitar essas posturas erradas e um risco de ter uma lesão, né? Uma lesão na coluna, uma lesão no joelho, que é muito comum no CrossFit. Pra gente encerrar, vamos falar de prevenção. De que forma prevenir a hérnia de disco? Tem prevenção? Tem. A prevenção é tentar evitar, primeiro, não ser sedentário, né? Primeiras coisas, se você estiver acima do peso, tentar diminuir seu peso, né? Fazer um fortalecimento da musculatura das pernas e da coluna vertebral, né? Isso é importante. E os esforços físicos intensos também é importante para você prevenir isso, né? Em relação ao tratamento, também é importante o tratamento, além de ter o preventivo, ter o tratamento que 90%, 85% a 90% das pessoas que têm hérnia de disco não precisam de cirurgia. Então, na maioria das vezes no consultório você chega, doutor, tô com a hérnia. Quando você diz não precisa de cirurgia, eles levantam a mão pro céu. Porque mais 85% a 90% não precisam de tratamento cirúrgico, só 10% a 15% que precisam de tratamento cirúrgico. Então, é o chamado tratamento conservador. Conservador, que é a fisioterapia, a orientação. Miro? Bom dia pro doutor Cleano, tudo bem, doutor? Tudo tranquilo, obrigado também por estar aqui. Bom dia. Eu tenho 2 perguntas para fazer pro senhor, principalmente dentro da minha origem, que é da zona rural, e o trabalho repetitivo na enxada, na foice, no machado, como é na atividade rural, né? O porquê leva essas pessoas a ter hoje dores de coluna severas, né? E aí me parece que passa exatamente por esse processo aí. É isso, da falta de postura ou alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Porque eu também sou de uma cidade do interior e parte da zona rural. A gente vê que na zona rural não tem tantas pessoas que têm sobrepeso. Elas têm um peso normal, não são tão obesas. Mas a postura de trabalho com a enxada, com a foice, que é sempre fletindo, né? E não tem aquela postura adequada de trabalho, então contribui muito para ter lesão na coluna lombar com frequência, né? Atende muito paciente da zona rural que tem
dores lombares muito grandes. E agora eu vou falar de mim também, uma consulta logo no ar, né? Como eu sou repórter esportivo, então na maioria das vezes nas jornadas esportivas eu fico em pé, né? Ou por exemplo, vai trabalhar no Barradão, tem aquela descida que é 1 quilômetro quase só de ladeira e depois de subida. A ladeira é muito intensa. E ficar lá depois o tempo todo em pé, a gente sente essa dificuldade. Quando é para trabalhar, por exemplo, no Pituaçu, que tem um lance de cento e quantos metros ali, Fernando Moreira? 130, 140 metros ali, Pituaçu, de escada para descer e subir. Né? E aí depois sente essa dor. Né? O fato de ficar em pé por muito tempo também causa esse tipo de problema, é isso? Também, assim, a gente sabe que o último disco o disco que sofre mais é o L5-S1, que é lá embaixo. Então, a gente sabe que quando o paciente quando você está deitado, a pressão sobre ele é bem menor. Quando você está sentado ou em pé, a pressão nele, no disco é maior. Então, existe uma chance maior de causar uma hernia de disco. Então, existe agora até umas ressonâncias que a gente faz ressonância com peso. Você faz uma ressonância no paciente deitado, você vê uma hérnia menor. Quando ele está sentado, então, com peso, ela aumenta. É sinal de que quando você está em pé ou com uma força no disco, a hérnia é maior do que isso. Então, propicia mais a você ter hérnia de disco se você tiver essas posturas por longo tempo. E isso leva à perda de movimento na perna, é isso? Nos membros inferiores? A perda do movimento é quando você tem uma hérnia muito grande, né? É uma hérnia grande que comprime várias raízes que vão para as pernas. Aí você perde a força, pode perder a sensibilidade, mas pode perder a força e ter também até dificuldade de defecar, de urinar também, quando comprime esses nervos que vão para essas regiões. Aí você pode ter perda. Pois não, Gilson? Daí o gancho aí, quando o doutor Cleto falou aí, de que no campo você não tem pessoas obesas, tem pessoas magras, né? Isso. O biotipo do homem do campo, do trabalhador rural, do vaqueiro, do agricultor, isso me lembra um fato. Recentemente, né, que um gordinho pediu aposentadoria rural, aquela aposentadoria do campo, né? E ele se apresentou à Previdência, foi fazer a perícia, ele gordinho, todo rechochudinho. Aí o perito disse: você é trabalhador rural, você não tem o tipo de trabalhador rural, você nunca foi trabalhador rural na vida. O perito conhecia o campo. Não conheço um trabalhador rural obeso. Também não. Eu não conheço. E aí a aposentadoria foi negada. O indivíduo não era trabalhador rural, ele podia ser até filho de trabalhador rural, podia até produzir, pagar para produzir, né? Pagar o sindicato, né? Mas ele mesmo em pegar na enxada nunca pegou. Não. Pois é. Um grande gancho aí saber se o obeso ele tem mais propensão de ter a hérnia de disco. Tem sobrepeso, é isso? E além de ter o sobrepeso, a musculatura da coluna é substituída por gordura. Então você tem uma lipossubstituição daquela musculatura que segura a coluna, que evita que a coluna sofra mais. Então ela é substituída por gordura, e além de ter o sobrepeso, que força mais aumenta o peso sobre a coluna. Então tem uma tendência maior a ter uma hérnia de disco. Com certeza. O Gero Mendes está mandando um abraço pro senhor. Ele disse que é seu conterrâneo, é isso? De Serra Branca. Da cidade de Serra Branca, na Paraíba, é isso? Ele é de Serra Branca, eu sou do Sertão, outra cidade. Pode falar o nome aí, doutor? É Igaraci, chama Igaraci, lá no Sertão da Paraíba. Da Paraíba. Cidadezinha pequenininha. Doutor Cleanto, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu agradeço demais a participação de doutor Cleanto, que é neurocirurgião, muito bem nos representa aqui em Feira de Santana, viu? Obrigado. Muito obrigada por, dedicar uma parte do seu tempo para estar aqui conosco, esclarecendo, tirando as dúvidas sobre hérnia de disco. Eu que agradeço, né? Agradeço a Cris. Daí estarei sempre à disposição para quando precisar. E mandar um abraço para todos os ouvintes da Princesa. E seus pacientes que estão lhe ouvindo também, né? Um abraço para o Frei Mário Sérgio, se estiver nos ouvindo lá. Frei Jorge. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto com o Cristiane Melo. Informação sobre saúde com credibilidade e qualidade é aqui no Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Um grande abraço, doutor Dilson Barbosa. Obrigado pelo espaço. Um bom dia a todos. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto, com Cristiane Melo.
Edilson Barbosa. Obrigado a você. Olha, a Nissan Frontier é a picape que está pronta para vender.